Olá, minha amiga, olá, meu amigo, mais uma vez juntos aqui na série Reinventando Freire, falando do livro de mesmo nome, organizado pelo Moacir Gadotti e Martim Carnoy. Hoje recebendo aqui uma figura querida, um amigo conhecido, né? Mário Sérgio Cortella. Que bom. Grande abraço, querido, por Sempre bom. tê-lo aqui com a gente. E ele vai falar para nós sobre um artigo que ele escreveu também para esse livro, aliás, o artigo que abre, né, este livro, que se chama Paulo Freire, Utopias e Esperanças. Olha, eu vou ler para você um breve currículo do Cortella, se bem que é difícil também falar do Cortella em breve currículo, mas para quem não conhece, é um paranaense lá de Londrina, é filósofo, mestre e doutor em educação, né, pela PUC de São Paulo, onde ele esteve na PUC como professor depois, né, Cortella, por 35 anos, 35. Veja só. Quanta paciência, viu? Né? Paciência pedagógica, histórica e afetiva, como dizia o professor Paulo. E os alunos dele, certamente, né, prazerosos com a sua presença lá, né, convivendo com você. E ele que também é, além de ser professor da PUC, né, agora está afastado, mas quem é sempre continua sendo. Afastado, né? Com alegria. Desde com alegria. 2012 eu me aposentei como professor titular, né, daquela universidade. E quem é nunca deixa de ser, né? Exatamente, mas fiquei 35 anos lá, Padilha. 5 anos. Professor convidado da Fundação Dom Cabral também, desde 97. Mário foi secretário municipal de educação, substituindo Paulo Freire, né, em 91 e 92, né, lembro bem dessa época. Ele sempre diz, né, você sempre fala, Mário, que faz questão de dizer que você foi orientando no mestrado do Moacir Gadotti. Exatamente. E no doutorado do Paulo Freire. Você já imaginou? Eu já imaginei. Você já imaginou? Às vezes a pessoa vê assim, tem alguma coisa tua que você acha que as pessoas deviam ter inveja? Eu digo sim. Certo? Não é inveja malévola, verdade. mas assim, ter um prazer de imaginar que eu fui orientado no mestrado por Moacir Gadotti e no doutorado por Paulo Freire. Quer dizer, isso para mim foi não só um privilégio, como foi uma inspiração maravilhosa. E eu sempre digo que você sabe, quando alguém anuncia, como você lembrou agora, né, que eu substituí Paulo Freire, né, como secretário de Educação, Sim. eu digo assim, eu não substituí Paulo Freire, substituí o secretário de Educação. É verdade. Porque ninguém poderia, ou substituir alguém, né, Mário Sérgio? Sobretudo Paulo Freire, né? E eu tive o prazer, talvez você não saiba, de assistir a sua defesa de doutorado lá na PUC, né? E Paulo Freire já não estava mais conosco, né? Ele tinha falecido fazia um mês. E o Gadotti fez a presença lá, substituindo, né, também estando lá representando Paulo Freire e te acompanhando. Desse mestrado, né, que ele fala, surgiu a obra chamada Filosofia e Ensino Médio. E do doutorado surgiu a obra chamada A Escola e o Conhecimento, né, publicada pela Cortez, e que é um livro que a gente se diverte muito de ler, como todos os livros, além dos 30 e poucos livros, 34 livros registrados por enquanto, né, Mário, né? Sim. Que são seus filhos aí, que você não para de criar e recriar. Queria colocar uma questão, Mário, falando dessa atualidade de Paulo Freire, né? Nós estamos aí comemorando, homenageando 50 anos do Pedagogia do Oprimido, 97 anos do nascimento de Paulo Freire, né? E eu queria que você nos inspirasse também com relação à juventude. Como é que a gente pode trazer à juventude essa vitalidade, Mário Sérgio, de Paulo Freire, porque é difícil às vezes chegar na juventude com linguagens antigas, com formas antigas. O que você sugere para nós, para a gente alcançar a juventude e que ela possa também aprender Paulo Freire e dar continuidade ao seu legado, Mário? Uma das coisas mais curiosas de coincidência histórica, essa não foi uma escolha de Paulo Freire, mas se ele tivesse escolhido seria bom demais, foi ter nascido no mês de setembro. De ter nascido no dia 19 de setembro de 1921. Porque setembro é o mês, exatamente 2 dias depois do nascimento dele, em que eclode a primavera. Olha. E é interessante porque a vida, como lembram os orientais, ela tem 4 estações. Nós sabemos disso, mas a gente nem sempre lembra disso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Ela tem o momento do verão, em que a vida parece que fica toda exposta pela luminosidade. Tem o outono, em que a gente tem uma redução, né, da nossa capacidade de vida. Entra no inverno, que em muitos lugares é vigoroso, mas a primavera, que sucede o inverno, ela sempre me lembrou o que Paulo Freire chamava, e você sabe, de inédito viável. A primavera é quase que a crença contínua de que, por mais que o inverno seja brutal, não é o nosso caso nos trópicos, mas em grande medida para o planeta em geral o é, mas que o inverno seja inclemente, né, o sol volta, a flor volta, né, o nascimento volta, a reinvenção volta. Por isso Paulo Freire é primaveril.
Não só porque nasce em setembro, como nasce encostado naquilo que a gente chamaria, né, de solstício em alguns lugares, para outros, para nós o equinócio. No caso, para nós, o equinócio, né, de primavera se dá exatamente naquele momento próximo ao nascimento de Paulo Freire. E essa é uma boa advertência da coincidência, né? Isto é, Paulo Freire ser primaveril. Ser alguém que nos mostra a ideia da reinvenção, do renascimento. Quando da organização desse livro, com a ideia de Reinventando Freire, o título do livro ele é absolutamente expressivo, porque Paulo Freire é para ser inventado e reinventado e reinventado. E você só reinventa aquilo que mantém vitalidade, aquilo que mantém energia de vida, aquilo que floresce. Eu gosto muito de lembrar que, é claro, a primavera é o tempo da fertilidade. A fertilidade. E o pensamento de Freire é um pensamento fértil. Esse pensamento fértil, ele não perde a condição de fazer com que a vida se sustente. O pensamento de Freire, ele recusa a desertificação dos nossos sonhos, a esterilização dos nossos desejos. Ele impede que a gente seja alguém que desertifica o nosso futuro. E nesse sentido, o pensamento de Freire mantém essa atualidade. Daí, setembro, que é o mês, né, em que nesse ano de 2018 ele faria, né, os seus 97 anos, é um mês que nos lembra a própria obra que ele coloca. Por que ler Freire agora? Porque ele é primaveril. E a primavera tem que ser trazida à tona. No hemisfério norte do planeta, a primavera acontece sempre, né, na passagem, no mês de março, né? E é curioso porque não é casual que os povos na história tenham localizado nesse período em março, que seria a primavera na parte norte, o momento da renovação, o momento em que se faz aquilo que alguns chamam de Páscoa, né? E não é casual que algumas sociedades, entre elas a nossa, o ovo, seja ele pintado, seja ele de chocolate, ele relembra a renovação, porque é do ovo que nasce o novo. E Paulo Freire depositou vários ovos teóricos e práticos que são férteis e que mantêm a nossa cabeça atual. Não ler Paulo Freire é uma postura arcaica, ultrapassada. Dizer que Paulo Freire é alguém que fica na época em que ele escreveu o que escreveu e na época em que estava vivo é uma postura de quem não compreende o quanto que na história do pensamento e das práticas aqueles que nos antecederam, quando bons, corretos, verdadeiros, eles são capazes de nos dar o braço e nos levar pelos braços em direção à distância do inferno. Não é casual que Dante Alighieri, quando escreve sua obra Comédia, depois apelidada de Divina Comédia, que ele tenha feito o passeio em direção ao paraíso pelas mãos de Virgílio, né? Para quê? Para escapar, embora o inferno tenha sido o ponto de entrada na viagem de Dante, de lá ele saiu. E quando ele vai em direção a um movimento em que há o paraíso, e não é o paraíso só como local, mas é o paraíso como ideal, a nossa noção de paraíso é um lugar cheio de água, de flor, de pássaro, cheio de vida. Paulo Freire é paradisíaco nesse sentido. Não que não haja uma trajetória em que o purgatório e o inferno entrem também nas nossas coisas, mas Paulo Freire era alguém que sabia que o inferno ele é um passageiro. Ele é como o deserto. Os judeus escrevem isso muito bem. O deserto é transitório. Por isso, quando Paulo Freire diz que o mundo que nós teremos será, se nós o fizermos, como nós desejamos, e será um mundo de fraternidade, é ultrapassar o deserto. E a obra de Paulo Freire, ela é companhia nossa nessa travessia. E de todas as idades, né, Cortella? Por isso a gente está preocupado com a juventude. Eu lembro, Cortella, que Paulo Freire, nesta mesa aqui, nós estamos sendo referência a Paulo Freire, ele queria alcançar a juventude, né, com a fertilidade de suas ideias. Então ele sabia que a juventude iria compreender, iria também reinventar o seu legado, a sua história, porque ele sabia que a obra dele chegaria à juventude, mas no Brasil, infelizmente, nem tanto, né? Até aquele momento, por exemplo, porque ele falava assim, eu sou mais conhecido nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, né? Então, também isso nos motiva a escrever este livro, Reinventando Freire. Cortella, na mesma linha da fertilidade, né? O Paulo Freire também, você escreve no artigo aqui, que abre o livro, ele falava da sua feminilidade, né? Paulo Freire encontra um ser feminino no seguinte sentido, seguinte dessa energia, dessa força de que não desiste, que você escreve no artigo. Eu queria que você também falasse disso, porque hoje, na nossa sociedade contemporânea, atual, né, em crise de todos os sentidos, de valores,
A gente vê, por exemplo, o absurdo de nas escolas, por conta de influências, inclusive da igreja, né, de proibir falar em gênero, falar em sexualidade. Né? E homens e mulheres muito femininos são os mais criativos, os mais fortes. Né? Fala um pouquinho desse presente para dar esse exemplo de como é fundamental a gente respeitar a diversidade, valorizar as diferenças e conviver com elas. Porque não adianta só respeitar, tem que conviver, né? Uma coisa curiosa é que o feminino não é privativo das mulheres. O feminino Exato. é uma atitude da incapacidade de deixar de cuidar da vida. Eu, Cortella, faço um esforço muito grande e o faço também na formação dos meus 3 filhos, dos meus 3 netos, né, na minha convivência, para que eu não perca esta qualidade de também ser feminino. O feminino não é uma questão de orientação sexual, ou não é uma questão de natureza biológica, não é uma questão de gênero. O feminino é uma atitude, como eu disse, em que você é incansável na ideia de que quem ama não desiste. Uhum. É só você observar o quanto que alguém que feminino é, ele cuida ou ela cuida, independentemente do seu gênero, Sim. com uma força. Um médico ou uma médica, um professor ou uma professora, um pai ou uma mãe, né, que é capaz de não perder a capacidade de cuidar. Os homens fomos formados, sim, numa cultura em que a noção do masculino é uma noção um pouco brutal, em muitos momentos até agressiva, ou quase que uma perspectiva, né, de aridez da nossa maneira de relação, de contato. Claro que isso é uma formação. Mulheres são entendidas como mulheres de sucesso quando acabam agregando algumas características do masculino que a sociedade coloca. E eu sempre digo que os homens, aí olhando como gênero masculino, os homens que mais tiveram impacto na história nos 2000 anos mais recentes eram homens que tinham o seu feminino, né, com uma grande capacidade, como é o caso, né, de pessoas como Jesus de Nazaré, né, como Nelson Mandela, Martin Luther King, Frei Caneca, Paulo Freire, Gandhi, né, independentemente de todas as controvérsias em torno de cada um deles, ainda assim, essa incapacidade de deixar de cuidar, essa ideia de que quem ama não desiste, ela é uma característica do feminino que, inclusive, homens temos de aprender isso como uma força. Uhum. E Paulo Freire tinha, sim, essa qualidade. Né? Isso não altera nenhum dos modos de ser das pessoas, aliás, elas são como elas são. A orientação sexual, do ponto de vista até do termo, esse é um termo que a área, né, da saúde utiliza, mas eu gosto mais da expressão condição do que orientação, que muitas vezes a noção de orientação dá a ideia de que é uma inclinação que você tem, uhum, e que você pode ser desinclinado. Sim. Né? Enquanto que eu acho que é uma condição, é da natureza, né, que ela seja daquele modo. É interessante porque muita gente se preocupa em excesso, com o modo como outras pessoas têm a sua sexualidade. É demais. Eu sempre acho que há algum tipo de doença nessa obsessão, né, pelo modo como o outro faz. E há pessoas, inclusive, Padilha, que o fazem argumentando que Deus não quer. E eu sempre tenho um olhar de suspeita sobre gente que acha que sabe o que Deus quer e não quer. É verdade. Eu sempre acho que isso é de uma arrogância imensa quando eu digo não faça isso porque Deus não quer. Se você tem uma crença, ou eu, numa divindade, numa força divina, numa força vital, é muito estranho que eu fale em nome dela. Uhum. Se essa divindade ela tem, como pode ter essa capacidade, né, talvez ela saiba falar por si mesma, talvez ela autorize ou desautorize ao seu modo. Exato, né? Exato. Nessa hora, eu acho que hoje, no mundo do campo pedagógico especialmente, a acolhida da diversidade, ela é um ato de amorosidade. Né? São muito pouco amorosas as pessoas que acabam, de uma certa forma, sendo violentas no modo de defender as suas próprias ideias. Por isso, quando se traz hoje, por exemplo, na escola, a conversa sobre a diversidade, ela é necessária. Exato. Evidente que você tem tempos e modos de fazê-lo. Você não pode precocizar, tornar precoce uma conversa, ou utilizar terminologias, ou até a exposição, né, de imagens que possam ser inadequadas. Uma questão de adequação pedagógica. Né? Eu nunca esqueço, no dia, isso, dentro dessa lógica, em que um dos meus filhos, na escola, um colega dele de sala faleceu. Teve meningite e faleceu. E no dia seguinte, quando as crianças voltaram, que o coleguinha não estava, eram crianças de 5 anos de idade. A professora, ela tinha que dar uma explicação para a ausência. Uhum. E ela
de maneira pouco cautelosa, disse para as crianças, todos morrem, tudo que é vivo morre. Eles tinham 5 anos de idade. E ele morreu, então ele não virá mais. Pois bem, como é que eu fiquei sabendo dessa fala dela? Porque quando eu cheguei à noite, esse meu filho, era 2 da manhã, eu cheguei de uma viagem, ele estava acordado na cama dele, de olho aberto, olhando para o teto. E eu falei, o que foi, filha? Eu não quero dormir porque eu fiquei com medo de morrer, porque a professora disse que todo mundo vai morrer. Ela deveria tratar do tema, mas ela não poderia fazê-lo daquele modo. Exatamente. Ela deveria, em algum momento, olhar a adequação dos tempos e modos. O mesmo vale em relação à temática nos vários tempos. Por isso, tal como a gente precisa cautela ao se aproximar de temas que são mais difíceis de lidar, o mesmo vale para isso. O que não pode é que a nossa capacidade amorosa, afetiva, se ausente. Né? E nesse sentido, o feminino, isto é, a incapacidade de descuidar, ele marca essa força de relação. E Paulo Freire nos ensinou. Ele era um homem absolutamente feminino nesse sentido. Ele cuidava, ele prestava atenção. Paulo Freire tinha uma qualidade que eu não consigo, eu procuro fazê-lo, né, várias vezes não dá tão certo para mim. Quando ele ia conversar com alguém que se aproximava dele para contar algo, ele prestava muita atenção. É verdade. Eu, às vezes, por conta até das minhas atividades, há pessoas que me encontram na rua, num restaurante, num ônibus, numa rodoviária, num aeroporto, e ela vem falar comigo, né, porque ela me vê ou na TV, ou ouve no rádio, ou me conhece por qualquer razão, e ela vem contar uma história, e eu não consigo prestar toda a atenção o tempo todo, eu tenho que fazer um esforço. Eu tenho que fazer esforço para não ser arrogante de imaginar para que eu vou ouvir, ou mais interessante ainda, fazer um esforço para não desrespeitar aquela pessoa com uma atenção forjada. Paulo Freire prestava atenção, você se lembra? Você conviveu com ele também? A gente, ele punha a mão desse modo que eu estou colocando em você, exato. E ele tocava a pessoa sem que isso fosse ofensivo, e enquanto ela falava ele ficava prestando atenção mesmo. Isso mesmo. Né? Isso eu tenho que me esforçar. Cada vez que alguém vem falar comigo, que eu percebo que às vezes eu estou distraído, eu tenho que lembrar do Paulo Freire. E esse é uma conduta feminina. Olha só. Essa ideia de pôr a mão sem ter medo. A ideia não do toque ofensivo, lascivo, né, sensual, conectividade, agressivo. Né? Não, de pôr a mão como se fosse assim, como Aristóteles definiu um dia ao falar que a amizade era uma alma em 2 corpos, né, quase que fazendo exatamente isso que você chamou, né, de uma conexão. Por isso, o feminino, o Goethe disse um dia, é o eterno feminino que está em retorno. E Paulo Freire lembra isso como força de amorosidade e não, né, de sexualidade, de amorosidade. Falando nisso, Cortella, você me faz lembrar, né, uma coisa que descobrimos aqui no Instituto há mais ou menos 5 anos, pelo Lutgades Costa Freire, que trabalha conosco aqui, filho do Paulo Freire. Ele nos trouxe um CD em áudio, né, visual, de 75, em que Paulo Freire canta A Noite do Meu Bem. Eu sempre faço encontros também, palestras, eu canto essa música. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver. Paulo Freire era muito sensível, muito feminino e muito amoroso. Né? Muito. E segundo ele, ser amoroso é um ato de coragem para poder fazer o diálogo. Mário, a vontade de ficar conversando com você bastante tempo, mas para finalizar essa conversa breve nossa, o Paulo Freire, como você também escreve, é um cara que não desanimava, né? Não perdia a alma. E hoje, né, como a gente está sempre com professores em todos os cantos, há muita ideia de desistência, do porquê que estou aqui, o que estou fazendo aqui, por que não sou reconhecido. Há uma certa lamentação e a famosa síndrome da desistência de Bourdieu, né? Eu queria terminar essa conversa sobre, né, esse livro do Paulo Freire, 50 anos da pedagogia do oprimido, mas reinventando Freire, né? São 27 anos de estudo do Paulo Freire e você acompanhou a nossa história. O que dizer hoje para professoras e professores, educadores dentro e fora da escola, para que não percam a esperança, não percam a alma e, como fazia Paulo Freire, não desistam jamais? Eu gosto sempre daquela ideia que você conhece bem e ele desenvolveu, da noção de inédito viável. Há muita gente na nossa vida que, porque furta, desvia, corrompe, assassina, fere a vida. E ela, sobre nós, tem uma vitória quando leva nosso patrimônio, leva às vezes nossa
crença leva nossa vida, mas ela não pode nos derrotar duas vezes. A primeira vitória que ela teve, até foi uma vitória que é aquela em que se desvia o patrimônio público, se tira aquilo que pertence à comunidade, se ofende o meio ambiente. Isso ela já levou. Mas ela só será vitoriosa de fato, o canalha só será vitorioso, o patife só será vitorioso, se além de tudo ele levar a nossa esperança. Isto é, se eu tenho algum tipo de recusa, e preciso ter, em relação a tudo aquilo que amargura a atividade da docência no dia a dia, é exatamente porque tentam furtar nossas condições de trabalho, nossa dignidade de ação, nossa presença relevante numa comunidade, que a gente não pode perder essa esperança. Como dizia Paulo Freire, de fato, algum desalento é até compreensível. Exato. Mas o desespero só é afastado por nós quando a gente é capaz de juntar nossas forças. É difícil a docência, é complexa. Eu nunca tive experiência de ensinar, por exemplo, nas grandes redes públicas, embora eu tenha sido secretário de Educação na capital, e você lembrou, na capital paulista, eu nunca ensinei, né, nessa área, mas o meu contato cotidiano permite que eu possa falar sobre isso, né, olhando um pouco aquilo que é a possibilidade de nós olharmos também que o inédito viável é aquilo que ainda não é, mas pode ser. Exatamente. E ele pode ser, e o sinal de que ele pode ser, é que em vários momentos no nosso país ele é. E quando ele é, e ele é cuidado, protegido pela própria comunidade, ele fica. Nessa hora, claro, alguns querem tirar, né, de nós, na área de educação escolar, até a nossa esperança. Exato. Não pode. Exato. Vou voltar a uma ideia que eu coloco sempre e coloquei antes. Quem ama não desiste. Quem ama não desiste. Você está desistindo de algo que você está começando a deixar de amar. E como quem ama toma conta, é capaz de buscar, é preciso que a nossa esperança ela se mantenha ativa. Interessante, se diria, mas como? Como em meio a tudo isso manter a esperança? Mas é porque tudo isso assim é. Exatamente por que a gente isso tem que manter. Porque assim como é, não necessariamente será. E só não será se aquilo que é for deixado de ser como é. Porque ele não era desse modo. Ele às vezes era pior, às vezes era melhor, mas não era nessa condição. Nessa hora, né, é necessário que a gente olhe a ideia da esperança ativa que Paulo Freire trazia. Não a esperança da expectativa, mas a da ação que se junta, né, com outros. Nessa hora também, e aí eu quero fechar essa reflexão, lembrando talvez o ditado africano, sempre que eu posso eu cito Paulo Freire, que tantas vezes teve atividade, né, com as coisas da nossa África, lembrando que a África não é um país, a África é um continente, por isso são muitas culturas, muitos países. Os africanos, de maneira geral, têm um ditado que tem a ver com o pensamento de Freire, tem a ver com o estudo Paulo Freire, tem a ver com esse livro. Os africanos dizem, se quiser ir apenas rápido, vá sozinho. Mas se quiser ir também longe, vá com alguém. Se você quiser ir apenas rápido, vá sozinho. Mas se você quiser, além de rápido, ir longe, vá com alguém. Na educação escolar, se a gente quiser ir só rápido, vá sozinho, isolado, você larga. Mas se você quiser, além de tudo, ir longe, vá com alguém. E nessa hora, Paulo Freire, capaz sim de nos agregar, né, nos colocar numa rota, numa trilha que permita nosso encantamento, nossa alegria e, acima de tudo, que a gente tenha orgulho de estar na educação escolar. Não arrogância, não petulância, mas orgulho. Dizer, você pode até ser vitimado pelo descaso, pela ofensa, pela retirada de condição, pelo desprezo, mas você não tira a minha esperança. Mário, muito obrigado por sua presença, por sua fala de esperança. A gente sai daqui meio que anestesiado no bom sentido, encantado, né, com a sua palavra, com a sua humildade, com a sua gentileza de nos brindar aqui no Estudo Paulo Freire, como sempre, né? E aqui inaugurando também, nos ajudando a tocar a IPF TV. A gente tem falado de IPF TV, a IPF que a gente faz com você, não é para, é sim, com, né? E a sua presença aqui prova isso. A gente está aqui tentando fazer com que juntos fortaleçamos a esperança, né, de continuar um legado tão importante, tão sério para o Brasil, para o mundo, né? Porque a injustiça está em todo lugar e a esperança também tem que estar, né? Se a injustiça está em todo lugar, a gente tem que dizer ainda. Mas não para sempre. Mário, muito obrigado, grande abraço a você. Obrigado. Continue conosco nas próximas edições do Reinventando Freire. Muito obrigado pela atenção e até mais.